Pesquisadores, quem fala com vocês sou eu, professor Vitor Mascarini, Vitinho, Vitão, Ben 10, enfim, estamos hoje em mais um episódio glorioso, quadro Modo História, onde a gente aborda aí questões vinculadas ao mundo dos games, e a gente vem com mais um quadro, mais um top 10 aí, a gente fez no quadro passado um top 10 jogos de Play 1, hoje a gente vai fazer um top 10 jogos de Play 2, mas antes, né, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem esse episódio tanto no YouTube quanto no Spotify ou em outro local que eventualmente vocês venham a nos ouvir. E galera, eu tô com ele, o monstro sagrado, meu parceiro, professor Sensei de mil nomes. Seja bem-vindo, professor Amendoim. Salve, salve, meus lindos, meus queridos, minhas lindas, minhas queridas. E aí, como que vocês estão? Hoje, top 10 daquele naipe diferenciado jogos de Play 2, rapaziada. E assim, galera, como foi no quadro passado, é um top 10 que ele é formado por 5 jogos que eu vou escolher e 5 jogos que o nosso professor Amendoim vai escolher, e aí não tem uma ordem de melhor para pior, é só os 10 nomes que a gente vai citar. E o mais legal, gente, que assim, a gente não trouxe uma lista pronta, ele não sabe qual é os 5 que eu vou falar, não sei os 5 que ele vai falar. E o legal é que se ele ou eu falar um game que já estava na nossa lista, a gente é obrigado a trocar e colocar um jogo novo, então isso causa uma surpresa, tá bom? Antes da gente começar, vou pedir para a produção subir a vinheta que a gente volta naquele jeitinho. Professor Amendoim, como que a gente volta? A gente volta macio, a gente volta fofinho, a gente volta fofo de verdade. Bom, galera, vamos lá. Eu vou começar com o meu 10º jogo, tá? Então, é o 10º jogo no geral, o meu primeiro que eu cito aqui. Galera, vou falar um jogo que, eu já vou vir com uma pedrada. Manda. Eu vou vir com ele. Vem. GTA San Andreas. Aff, mano. Pessoal, não tem como, a franquia Grand Theft Auto é muito importante para nós, brasileiros, jogadores do mundo todo, mas a forma como o GTA San Andreas chegou, pousou em território nacional, explodindo a nossa mente na época, e assim, eu já citei isso em outro episódio, eu joguei a primeira vez com meu pai, com meus primos, ter aquela liberdade imensa. Para quem jogou Test Drive do Play 1, na qual você podia mexer o carro, andar com o carro para lá e para cá e sair do carro, aquilo já era absurdo. E depois a gente teve outros jogos da franquia GTA 3, Vice City, mas o San Andreas, um jogo perfeito. Só quem jogou o San Andreas na época, sabe o que eu tô falando. Também depois veio toda a questão da parte de lendas do GTA San Andreas, mistérios que havia no jogo, a questão dos códigos, depois as próprias mídias especiais, né, como GTA Dragon Ball, GTA São Paulo, Rio de Janeiro. E, gente, fato é que o nosso querido Carl Johnson, CJ, se tornou aí um dos personagens mais amados do mundo dos games. Tem alguma coisa para falar sobre GTA San Andreas na sua life, meu querido amigo professor Amendoim? Mano, épico, simplesmente épico. Era um jogo... Amendoim foi foda, velho. Cada dia um episódio diferente, um nome diferente, tá
Tá ficando daqueles pique, né? Uma hora vai vir o Dinky Wink, uma hora vai vir o Teletubbies, uma hora vai vir o Cocoricó, Castelo rá tim Bom, vamos lá. É o seguinte, pessoal. GTA San Andreas, mano. A parte mais épica do GTA San Andreas é que você poderia jogar o modo história. É que você jogava o modo história e você também tinha aquelas opções na qual você utilizava códigos, né? Não sei se a rapaziadinha já jogou um Play 2 e quem jogou vai relembrar o fato de você ter uma lista de códigos que você conseguia pegar na internet e aí disponibilizar essa quantidade ínfima de códigos para poder cheatar, né, em alguns processos de missão e tudo mais. E pô, aquele código, cara, não sei se você vai lembrar, Vitão, do Jetpack. Porra! Era épico, velho. Jetpack com a Uzi. Que você ficava, você fazia as missões voando e ao mesmo tempo, tipo, você conseguia chegar em qualquer lugar da missão porque era uma bolsa, né? Era uma bolsa em formato de foguete que você, meu, era épico demais, mano. Esse jogo era foda, velho. Esse jogo marcou muito a minha adolescência. Show, show. Marcou de muita gente e a gente teve a oportunidade de jogar ele de forma remasterizada, né? A Rockstar soltou aí no ano passado a versão remasterizada do GTA San Andreas, do Vice City do 3. No começo o pessoal criticou um pouco, né? Esperava ali uma qualidade de design um pouco melhor, mas eu joguei e, cara, foi nostalgia pura. Mas, meu caro amigo, qual é o seu primeiro jogo que você vai citar? Cara, eu vou citar o jogo, um dos jogos que eu mais joguei, um dos jogos que marcou a minha iniciativa no que nós chamamos de FPS, né? FPS, que a molecada chama, né? E eu vou falar de Medal of Honor. Mano, esse jogo pra mim era épico. E aí, eu jogava esse jogo sem saber, né? Que na verdade essa série ela foi idealizada pelo diretor e produtor de cinema Steven Spielberg. O mesmo Steven Spielberg de Jurassic Park, o mesmo Steven Spielberg de Avatar, simplesmente o Steven Spielberg, um dos maiores diretores de todos os tempos. E ele idealizou e ele participou da produção desse jogo, um jogo que fala onde você joga em primeira pessoa com um personagem muito parecido com Counter-Strike, só que esse jogo veio antes de Counter-Strike. Então, na verdade, se a gente parar para analisar de certa maneira, Counter-Strike foi idealizado a partir de Medal of Honor, onde você jogava em primeira pessoa, onde você tinha apenas a visão da mão e da arma do personagem, né? E aí você partia para fazer algumas missões da Segunda Guerra Mundial, algumas missões da Primeira Guerra Mundial, sempre relacionando-se em guerras, né? Então a gente tem aquela guerra que aconteceu na Rússia, a que foi na Europa Ocidental, na Europa Oriental, e aí você fazia missões para que então fechasse o game, né? E mano, era épico, esse jogo era muito, muito épico, velho. Foi ali que começou o mundo do FPS, mano. Pra mim, por ser um dos jogos que foi o start pro FPS, assim, no mundo, CS, Counter-Strike, Combate Arms e tudo mais, pra mim, essa é a minha primeira escolha. Cara, muito bom. Eu lembro do Medal of Honor, né? Eu tinha um tio que jogava muito, ele já é falecido, né? E ele chamava do famoso Medalha de Honra. Isso, mas dos primeirões lá de Play 1. Cara, e é um jogo assim, pra quem tá acostumado hoje com Battlefield, com Call of Duty, não sabe o impacto que Medal of Honor tinha na nossa vida na época. Tá, um jogaço que serviu de base para esses jogos atuais. Meu caro amigo professor Amendoim, eu vou vir com um jogo agora que a gente já citou anteriormente, essa franquia nos jogos de Play 1, porque vocês vão ver que algumas franquias também vão acompanhando o crescimento dos jogos, tá? Pessoal, vou citar um jogo que eu joguei muito. Cara, como eu joguei esse jogo, chamado Tony Hawk American Wasteland, tá? Play 2. De Play 2.
É o 7º jogo da franquia, né? Publicado pela Neversoft, pela Activision. E era um jogo um pouco mais evoluído da série Pro, na qual a gente tinha uma certa liberdade ali no mapa. E eu sempre achei muito legal, né, a questão do Tony Hawk estar apresentando para nós diversas marcas de skates. Na época, a gente até encontrava algumas, eu cheguei a usar marcas assim, então era legal você ter um tênis de uma marca X ou Y e poder jogar com essa marca no jogo. Então isso foi muito legal. E assim, a gente já citou o Tony Hawk no nosso episódio de jogos do Play 1, e o American Wasteland foi muito legal, assim, muitas novas manobras, novos mapas, minigames, missões secundárias, que foi fomentando ali o jogo de skate, né? Então fica aí esse meu segundo jogo, nosso 8º jogo da lista. Você chegou a jogar o American Wasteland? Meu, eu joguei o Tony Hawk de Play 2, só que eu não me recordo se foi o American Wasteland. Tipo assim, eu joguei muito pouco o Tony Hawk nessa época do Play 2. Eu era muito viciado, mas muito viciado em jogos mais voltados pro futebol, velho. Nossa, infelizmente eu acabei não jogando. Eu acredito que eu joguei o American Wasteland, mas eu não cheguei a fechar, não cheguei a jogar com tanta assiduidade assim, igual você. Boa. E qual que é o seu segundo jogo da lista, o que vai compor a nossa 7ª posição? Meu segundo jogo da lista, eu já vou infelizmente queimar um que possivelmente seria um dos jogos da sua lista. Não sei se você jogou, mas eu comprei o Play 2 pra jogar a continuação do meu jogo favorito de Play 1. Quem ouviu o nosso top 10 jogos de Play 1 vai saber qual foi o meu top 1. E aí fica aquele negocinho no ar, né? Tum, dum, 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 dum. Na verdade, eu já vou ter que soltar, né? Porque senão eu vou ter que guardar para um próximo capítulo. E qual que é, meu caro amigo professor Amendoim? Yu-Gi-Oh! Duelistas das Rosas. Esse jogo foi épico. Simplesmente ele tinha, porque assim, a gente procurava, eu pelo menos procurava, um Yu-Gi-Oh! Né? Forbidden Memories, versão Play 2. Só que não tinha. Eu lembro que eu comprei diversos jogos do Yu-Gi-Oh! Pra Play 2 e nenhum era bom, todos eram ruins. Só que esse Yu-Gi-Oh! Duelista das Rosas, pra mim foi épico. Foi um jogo esplêndido, top. Ele lembra muito o Yu-Gi-Oh! De celular que o pessoal joga até hoje, que é o Duel Link. Ele lembra muito. É uma versão muito parecida onde você tem já no Play 2, porque o que acontece? Qual que é a grande diferença do Play 1 pro Play 2? No PlayStation 1 a gente estava num processo de evolução do 2D para o 3D. Mas ainda no Play 2, muitos cenários, muitas coisas ainda eram em 2D. No Yu-Gi-Oh! Duelista das Rosas, os cenários onde você duelava já formava-se um cenário em 3D. E, pô, e tinha aquela questão lá de você jogar a cartinha pra cima e fazer a fusão, então era épico, era épico. Foi um jogo que eu fechei mais de 10 vezes, joguei por muito tempo. Cara, Essa é a minha segunda escolha, mano. Cara, e eu fico até um pouco, assim, emocionado, é bem nostálgico essa sua fala. Eu joguei muito Yu-Gi-Oh! Delícia das Rosas. Gente, na época foi uma nova forma da gente jogar, porque ele é uma espécie de RPG de mesa, né? Uhum. E você precisa ali levar as suas cartas até o encontro das cartas do adversário, ao embate, existia o gráfico das cartas. Era muito bonito ver as cartas mais emblemáticas, como que era o gráfico dessas cartas summonadas. Gente, que jogo maravilhoso. E aí, meu caro professor Amendoim, eu vou ter que vir um aqui porque você jogou uma oportunidade de um jogo que eu teria que falar. E aí eu vou vir um aqui que eu vou ter que usar essa carta na manga que eu tinha aqui, não queria usar logo agora, mas vai ser o meu terceiro jogo, o nosso sexto da lista. E eu vou vir nada mais nada menos do que God of War 2. Deixa eu só retificar. Quinto da lista. Que Pô, foi você que começou.
Dessa vez. Normalmente sou eu que começo. Boa, perdão. Então, nosso quinto da lista, tropa. E assim, Nossa, você pegou logo o melhor. God of War 2, um jogo épico, uma continuação perfeita do God of War 1, onde a gente jogava com o Kratos, já Deus da Guerra, né? A gente jogava com o Kratos já ali reinando pós-morte do Deus da Guerra Ares, com novos chefes, com novos monstros, novas fases. Eu sou professor de história, sou aficionado por mitologia grega, e jogar God of War 2, e eu lembro uma passagem muito emblemática pra mim, que é a parte do Cronos, que você vai jogando na fase e você vai vendo o Cronos lá de fundo. O Cronos, pra quem não sabe, na mitologia nórdica, ele é um titã, pai dos 12 deuses olimpianos, né? Zeus, Poseidon, Hades. E você vê ele andando no deserto, assim, gigantesco. E a gente, de fato, chega no deserto e chega no Cronos. Cara, e essa parte do jogo onde a gente vai escalando o Cronos, a gente entra, né? Tem todo o lance da caixa de Pandora ali e tudo mais. Cara, God of War épico. Hack Slash, que serviu como base para vários outros jogos, né, meu querido professor Amendoim? Como Dante's Inferno, como jogos posteriores do Devil May Cry, né? Você chegou a jogar? Meu, God of War 2 eu fechei, God of War 1 também. Fechei no modo Easy, Medium, difícil eu não consegui fechar o 2. Sabe por quê? O God of War 2, eu não sei se você vai lembrar, aquela fase que você tem que bater o sino e parar o tempo, que você voa você tá numa parte assim que você tem que voar de Fênix, aí você voa de Fênix, desce, aí você tem que bater o sino e parar o tempo, só que você tem que matar uns monstros, fazer tudo ao mesmo tempo. No hard é impossível. No hard eu não conseguia passar dessa parte. No hard, essa parte pra mim foi tipo coisa de outro planeta. Eu tentei por dias, semanas e não consegui até eu desistir. Mas o God of War 2 eu joguei bastante. Fechei no Easy, fechei no Medium. Mano, foi épico. Foi uma aventura. Eu vou dizer assim, God of War, pra quem é novo, pra quem não jogou essa saga durante a época dos anos de 2006 até 2010, nessa faixa aí, God of War 1 e 2 simplesmente embalou como o melhor jogo do ano na época. God of War 1 foi o melhor jogo do ano e God of War 2 também foi o melhor jogo do ano. Isso já explica que o God of War foi um dos melhores jogos, assim, de todos os tempos, de todas as franquias da Sony. Play 1, 2, 3, 4, se juntar todas, God of War com certeza tá no top 10. Perfeito. Sua vez, meu caro professor Amendoim, seu jogo. Cara, sexto jogo da lista, meu terceiro jogo, e eu vou vir com uma pedrada gigantesca. E essa pedrada, ela vai cair igual um meteoro na sua poker face, velho. Vai cair igual um meteoro no seu crânio, mano. Vai dar traumatismo craniano, velho. Não, essa pedrada vai vir igual um amendoim gigante caindo direto de outro sistema solar, velho. Esse jogo se chama Guitar Hero. Esse jogo foi foda. Esse jogo eu joguei muito. Inclusive, foi graças a esse jogo que eu comecei a gostar de rock and roll. Há muito tempo eu sempre gostei de black, sempre gostei de música relacionada à cultura black, rap, hip hop. Só que ao comprar e jogar Guitar Hero, eu fiquei simplesmente apaixonado por diversas músicas de rock que tem na série Guitar Hero. Tipo assim, pra mim foi um dos melhores jogos que eu joguei assim da franquia de Play 2. Eu não tenho muito o que explicar, mas basicamente você tem notas musicais que você tem que, através de uma guitarra, fazer pontos. E essa pontuação, basicamente, você vai utilizá-la para fazer o fechamento de algumas músicas.
E aí tem uma pontuação mínima, tem uma pontuação máxima, tem uma pontuação ali perfeita, tem alguns parâmetros nos jogos de Guitar Hero que é muito divertido e foi a minha terceira escolha. E eu não vou delongar muito porque Guitar Hero não tem muita explicação. É você jogar, apreciar um bom e óbvio com fone de ouvido para vocês ouvirem as músicas e apreciar um bom rock and roll. Cara, eu joguei Guitar Hero. Confesso assim, eu não sou um dos maiores fãs de Guitar Hero. Sei do impacto que ele tem na indústria dos games. Depois surgiu o Rock Band. Mas o Guitar Hero, de fato, foi um fenômeno para os jovens do mundo inteiro, tá? Foi épico tocar várias músicas. E eu lembro do meu pai vindo e falar, nossa, tem essa música nesse jogo. E eu nem sabia que meu pai gostava daquela música, né? Então isso resgatou memórias ali e foi muito legal. Eu nunca tive a oportunidade de jogar com a guitarra, né? Imagino que deve ter sido muito épico para quem teve a oportunidade e para quem joga até hoje. Mas, gente, Guitar Hero foi muito, muito, muito legal. Tanto que ele serviu de base para vários joguinhos hoje de celular que a gente tem, com base na premissa de Guitar Hero. E, meu caro amigo Amendoim, você falou que ia vir com Meteoro? Então eu vou jogar uma supernova nesse seu corpinho de pigmeu. E vai estourar esse seu corpinho. Porque eu vou vir com ele. O jogo proibido no Brasil. Nossa. Sabe qual é? Não. Eu faço sei. ideia. Bully. O GTA de escola. Onde você poderia bater nos seus colegas de aula. Você poderia tacar pedra nos inspetores. Mas você também realizava vários tipos de aula, praticava educação física, tinha um mundo meio aberto ali. Gente, como o Bully também caiu como um meteoro, assim, para nós que éramos adolescentes jovens, crianças na época. Claro, eu entendo todas as críticas acerca do jogo, né? Igual eu entendo para GTA, mas eu acho que é muito raso você se pautar nisso, na possibilidade que os jogos têm de fazer, para você culpar uma ação de uma criança, de um adolescente na sociedade. Bully foi épico, tá? Tanto que é um dos jogos, assim, que se um dia a Rockstar for querer lançar um novo Bully, o mundo vai parar a nível GTA 6, na minha opinião. O senhor jogou Bully, senhor professor Amendoim? Cara, joguei Bully. Eu gostava muito de entrar naquele parque de diversão onde você podia correr de kart. E eu ficava fazendo corrida de kart o dia inteiro. Eu matava a aula no Bully pra ficar correndo de kart. E eu acho que não seria diferente se fosse na vida real. Se fosse na vida real e o kart fosse disponível de maneira barata, igual era no Bully, e fácil, com certeza eu mataria a aula da escola pra andar de kart, velho. E era muito da hora, porque você só não andava de kart. Era legal que você ia no parque, você andava de kart. Você arrumava umas namoradinhas, você dava ideia numas menininhas lá no parquezinho. E aí, meu, esse jogo, ele espelha o que de fato foi a adolescência nos Estados Unidos. Obviamente, mais parecida com os Estados Unidos, né? No Brasil é um pouquinho diferente, mas no Brasil também, como foi a nossa adolescência, de certa maneira um pouquinho mais underground ali. Alguns alunos ali que gostam de uma baguncinha, que gosta de fazer um away e tal. Então esse jogo foi épico, velho. E meu caro professor Amendoim, agora é sua vez. Você vai falar aí o seu quarto jogo da lista pra gente se encaminhar pro final. Cara, vou falar. Bom, o meu quarto jogo da lista foi uma melhoria de um dos jogos de Play 1, né? Não tem como eu não citar esse jogo, impossível eu não citar esse jogo, mas eu vou falar da versão brasileira desse jogo. Como assim? Meu, a versão que, tipo, eu acredito que quase todos os brasileiros jogaram, que se chama Winning Eleven 10. Só que assim, tinha uma versão, assim como o GTA 6 com seus códigos, tinha uma versão que todo mundo jogava,
e que todos os brasileiros gostavam por causa dos times brasileiros. E tinha todos os times brasileiros, que se chama Winning Eleven 10 Bomba Pet. Nossa senhora. Esse foi monstro. Esse jogo eu joguei. Lembra que eu te falei que eu não joguei o Tony Hawk porque eu jogava muito futebol? Esse era o jogo. Eu joguei por anos esse jogo, tipo, anos. Os meus amigos dormiam em casa, a gente fazia corujão em casa, assim, tipo, a minha mãe juntava cobertor no chão pra formar cama, assim, ó, e a gente ficava na sala, eu e mais uns 8 moleque, fazendo campeonato e liga de Winning Eleven Bomba Pet, tipo, era épico, era foda, foi a minha infância, foi a minha adolescência, foi demais, mano. Cara, e assim, você acabou de tirar o meu jogo que seria a minha última escolha, mas a primeira, né? Claro que eu tenho um míssil pra atacar em você, porque eu estou preparado. Cara, e Bomba Pet não é que foi um jogo, ele ainda é, porque ainda é uma comunidade extensa que ainda joga o Bomba Pet. No PC, no celular. E, cara, era muito épico jogar a Master League com os times europeus e contratar jogadores brasileiros, que é tudo que a gente mais quer hoje no EAFC, né? Recentemente surgiu rumores que a EA tá negociando aí com a LFU e com a Libra os direitos. Pô, seria uma coisa tão simples, mas que a gente espera tanto a volta dos times brasileiros, tudo bonitinho, né? Com os nomes, eventualmente as faces escaneadas, para dar uma imersão para nós jogadores. Mas de fato o Bomba Pet é um fenômeno. E aí, meu caro professor Amendoim, eu vou ter que vir e tacar-lhe um míssil teleguiado, mas bem na sua cara. Porque eu vou vir simplesmente com um jogo que ele não é do filme, mas ao mesmo tempo surgiu um filme e eles andaram lado a lado. E eu estou falando de Need for Speed Underground 2. Ah, mano, eu tava aguardando esse, velho, eu tava aguardando. Esse tinha que ser a minha última escolha, velho, não pode, mano. Esse simplesmente... Rapaziada, só adiantando, tá? Antes do nosso amigo Ben Mil falar sobre Need for Speed 2, e eu já vos adianto. Melhor jogo de corrida de todos os tempos. De todos os tempos. Não teve um jogo de corrida melhor. Não existiu. Cara, primeiro, aquela musiquinha Do Fat Joey. do Fat Joe tocando no início, tem aquela outra musiquinha do Snoop Dogg, aquele Nissan verdezinho na capa. Gente, só quem jogou Need for Speed Underground 2, assim, não digo quem jogue hoje pelo PC e tal, não tem uma boa experiência, óbvio que vai ter, mas só quem jogou na época. E o filme que eu tava citando era Velozes e Furiosos, pô. Sim. Então a ideia era você tentar imitar minimamente ali o carro do Brian, o carro do Dominic Toretto, tinha aquele Mazda RX-7, Eclipse. Só que tem o carro que foi o mais épico de todos, que todo mundo queria pegar ele no Need for Speed 2 e fazer o carro mais épico do Brian. Nissan, Skyline. não tem como. Não tem como. E, gente, o processo de tunagem, eu lembro que dava pra você colocar som no carro, neon atrás. Foi épico. Épico. Eu acho que pra mim, assim, jogo de corrida. Eu ainda tenho um jogo que eu gosto mais do que o Need for Speed Underground 2 de corrida, mas que tá nesse sentido, que vai ficar pra quando a gente for fazer um jogo sobre Xbox. Ah, mas pode esquecer que eu já vou falar dele, meu amigo. Ah, Você soltou o míssil, tá ligado em mim? Calma aí que eu vou te mandar uma bomba SAR 2, uma bomba de hidrogênio diretamente na sua face. Puf! Vai explodir em você, mano. Então, Eu vou deixar passar. Então, meu caro amigo, professor e sensei de mil nomes, Amendoim, joga. Midnight Club 3. Ave Maria! Esse era o único jogo que batia de frente com Need for Speed 2. Esse foi um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos. Esse jogo foi épico. Épico. Midnight Club 3 foi tipo, nossa senhora. Até que enfim achei um jogo pra matar a minha vontade de jogar Need for Speed 2 de novo.
Esse foi foda, mano. Esse pra mim foi, nossa, épico demais. E aí, depois que lançou o Play 5, eu ainda quis matar minha nostalgia e procurei e não há Midnight Club pra Play 5, mano. O que é uma ingrata decepção a, a empresa que criou o Midnight Club, porque a ideia, a mecânica, tudo por trás de Midnight Club era perfeito. Midnight Club era épico, era perfeito, era muito bom. A diferença do Midnight Club 3, e aí eu já vos adianto, rapaziada, é que o Midnight Club 3, diferente do Need for Speed, o Midnight Club 3, você tinha mais carros europeus. Você tinha mais carros esportivos, tipo Ferrari, Lamborghini. Você tinha alguns carros mais, assim, tipo, uns carros mais, assim, da cultura dos bilionários. Tinha Bugatti. Então, assim, era um jogo fenômeno, cara. Puta que pariu. E tinha moto também, essa era a Então, diferença, velho. era isso que eu iria falar, a questão da moto. E quando eu joguei esse jogo pela primeira vez e tocou o meu artista, o meu único ídolo na música, porque tinha lá Lil Wayne, Go DJ. Épico. Não posso cantar pra não dar direito autoral, mas, cara, épico. E eu acho que a gente terminou o nosso top 10. Terminamos e terminamos com duas pedradas assim que eu vou falar pra vocês, rapaziada. Quem gosta de jogar jogo de corrida, e aí eu vou falar porque a minha última pedrada foi um míssil balístico, né? E aí quem gosta de jogar de moto contra carro é muito foda. É Muito, épico. muito épico. Vamos relembrar pra galera aí, então, nosso top 10? Vamos. Vamos lá. O meu primeiro jogo, eu falei aí GTA San Andreas, tá? Depois você falou medalha de honra, né? Medal of Honor. Depois eu vim com Tony Hawk American Wasteland. Você jogou depois o Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses, né? Duelista das Rosas. Depois eu vim com God of War 2. Depois você lançou Guitar Hero. Eu vim completando o Bully. Você joga aí na sua penúltima posição o Bomba Pet, né? Um mod ali do Wing Eleven. E aí a gente fecha com duas obras-primas do mundo dos jogos de corrida, Need for Speed Underground 2 e Midnight Club 3, né? Acho que é o Midnight Club 3. Midnight Club 3, esse foi épico. Na verdade, toda a franquia do Midnight Club era épica porque você poderia correr de moto contra carro, velho. E um adendo, tá, galera? Dona do Midnight Club 3, Rockstar Games, tá? Foi a produtora. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa lista. Pô, é muito legal, muito divertido pra gente gravar dessa forma, que a gente não sabe a lista, né, de um e do outro. E assim, cara, a gente vai voltar pra fazer com outros consoles, né? Vamos fazer com o Xbox, a gente vai fazer com também Game Boy, Nintendo 64, enfim. Galera, espero que vocês tenham gostado, né? Faz aquele trampo que eu pedi pra vocês no início do episódio, curtir, comentar, mandar pro colega, que a gente fica muito agradecido. Sensei de mil nomes, meu caro amigo Amendoim, você pode encerrar com graciosidade e um pouco de sagacidade este episódio? Vou amendoar a vida de vocês. Vou agraciar com muito amendoim a vida de vocês. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu!